Imagine o Enem como um jogo de cartas. Você nunca sabe o que vai vir na sua mão, mas se jogar com estratégia, você pode reverter e virar o jogo a seu favor. E aqui no Nota 10, eu sou a sua companheira de mesa, fazendo com que o seu baralho acadêmico tenha todos os truques necessários para que você se saia bem no Enem. Então bora de aula para aprender mais truques? Olá, minha gente, bem-vindos a mais um programa Nota 10. Eu sou a professora Milene Lima, estou aqui falando sobre literatura e sobre o Enem com vocês já há 3 encontros e esse é o nosso último encontro. Nós falamos bastante nas últimas aulas sobre as escolas literárias, porque estávamos focados em conversar sobre a habilidade número 15. Para você que está chegando agora, para que você não se perca e saiba exatamente sobre o que é que a gente está conversando, o que é isso, habilidade 15, do que é que essa mulher está falando, é de Enem, é de quê? Sim, nós estamos falando da prova de linguagens, códigos e suas tecnologias, especialmente a parte de literatura, a parte em que vocês serão testados em relação aos conhecimentos da literatura, em especial, é claro, a literatura brasileira, tá? Apesar de que, é claro, pode cair uma coisa ou outra que lembre os aspectos relacionados à literatura da língua portuguesa, que é a nossa base inicial, lá no iniciozinho da nossa literatura. E também a literatura luso-africana de maneira geral, que é a literatura feita em língua portuguesa, mas por países africanos, ou seja, que tem a língua portuguesa como a língua materna. Então, falamos bastante sobre escolas literárias, movimentos artísticos literários, como fosse uma linha do tempo, para que a gente pudesse afinar a nossa habilidade número 15, que é a habilidade desta competência 5. Vocês devem ver aí na tela de vocês, competência de área 5, que é a competência que cobra exclusivamente a necessidade de vocês entenderem, compreenderem, reconhecerem recursos, ou seja, tudo que diz respeito ao texto literário. Então, falamos bastante da habilidade 15, que explora, em especial, os movimentos estéticos ou artísticos ou literários, como vocês queiram chamar, em relação ao contexto de produção, ou seja, em relação ao momento em que essas produções foram feitas. Então, vamos avançar. Hoje nós vamos conversar um pouco mais sobre a habilidade 16 e 17, que são as duas outras habilidades relacionadas a essa competência 5, competência de literatura na prova de linguagens no Enem, tá certo, pessoal? Só reforçando aqui para vocês que são 3 habilidades, uma vai cobrar especificamente o conhecimento de vocês sobre essa relação entre o texto literário e o momento da produção, o período estético, aquele momento histórico, político, social, o que é que acontecia e qual é a relação dessa produção naquela época, tá certo? E, obviamente, vocês sempre terão aí um texto para analisar. A habilidade 16, que é para onde nós vamos caminhar agora, antes mesmo das resoluções de questão, que eu já estou devendo a vocês há uns 2 encontros, não é? Nós vamos explicar aqui um pouquinho sobre essa habilidade 16 e a habilidade 17. Só que eu vou focar mais ainda nessa habilidade 16, que é considerada, inclusive, uma das mais difíceis da prova toda. Existem estudos, gráficos, estatísticas comparando as questões em relação ao nível de dificuldade nos últimos Enems. E a gente percebe que da competência 5, que é a competência de texto literário, a habilidade 16 geralmente traz questão de nível difícil. Então eu vou demorar um pouco mais hoje conversando com vocês sobre essa habilidade 16, para depois a gente conversar sobre a habilidade 17 e por fim resolvermos as questões. Tá bom? Então vamos lá. Vejam aí na tela de vocês o que é dito sobre a habilidade 16, que eu devo relacionar informações sobre concepções artísticas e procedimentos de construção do texto literário. O que seria eu relacionar informações sobre essas concepções artísticas e procedimentos de construção do texto literário? Então vamos ver detalhadamente aqui o que seria essa habilidade 16. Bom, primeiro, eu destaquei aí algumas palavras-chave para vocês memorizarem qual a atenção que se deve dar para essa habilidade. Gente, e quando eu falo em estudar por competências e habilidades, que é muito importante, eu venho batendo nessa tecla todos os anos, da necessidade dos professores de linguagens começarem a apresentar para os seus alunos o estudo de competências e habilidades da matriz de referência do Enem.
Não é que vocês vão ter que decorar de modo desembestado, como dizemos aqui no Nordeste. Essas competências e habilidades. Não é sobre decorar uma matriz que tem 9 competências e 30 habilidades. Não é sobre isso. É sobre você aprender sobre elas. É sobre você aprender a identificar o mecanismo que exige aquela habilidade. E você identifica isso no enunciado da questão, fazendo, é claro, uma boa relação, uma boa interpretação com o conteúdo de literatura que você já sabe, que já estudou na sua escola, ou em casa, ou no cursinho, estudou sozinho, ou com videoaula, ao longo dos 3 anos de ensino médio, por exemplo, ou para quem está fazendo pela 2ª, 3ª, 4ª vez, ao longo dos anos em que vem se preparando. Você vai pegar esse conteúdo de literatura e vai aplicar a essa habilidade. Essa habilidade, ela vai exigir de vocês conhecimento sobre concepções artísticas. Quando nós falamos em concepções artísticas, não podemos, é claro, deixar de validar o que é feito na habilidade 15, por exemplo, que é relacionar o texto ao seu momento de produção, ao seu contexto histórico, social, político, enfim. Mas na 16, é como se o enunciado perguntasse a vocês: como o texto diz isso aqui no romantismo? Como o texto diz isso aqui no naturalismo? Que mecanismo, que concepção artística está envolvida aqui? Que mecanismos de construção desse texto literário foram utilizados? Então, o enunciado vai direcionar vocês, por exemplo, para perguntar algo sobre a concepção artística, que pode ser sobre o estilo do autor ou autora, o estilo individual, ou sobre uma característica do seu movimento, que esse autor explora daquela forma naquele texto. Ou perguntar, por exemplo, observando uma nuance, um traço acerca do narrador, se for um texto em prosa, por exemplo, um texto narrativo, se for um texto em forma de poema. E aí outros aspectos podem ser cobrados nesses procedimentos de construção do texto literário. Por exemplo, pode-se perguntar a relação do texto com o tipo de rima escolhido, com o formato do poema escolhido. E aí é por isso que essa habilidade 16 ela precisa de um pouquinho mais de atenção, porque ela pode perguntar coisinhas bem sutis, que só dominando bem esse conteúdo sobre construção do texto literário, a gente consegue ser mais assertivo e direto ao ponto, responder com mais rapidez, até numa prova que vocês sabem que precisam usar muito bem esse tempo, tá certo? Então vamos conhecer melhor sobre essa habilidade. E aqui eu estou resumindo para vocês o que são esses procedimentos de construção de um texto literário. Procedimentos de construção do texto literário podem tanto estar relacionados às características gerais da linguagem desse texto, como também a alguns aspectos especiais. Pode estar relacionado à pergunta, a uma concepção individual do autor, a um procedimento, uma característica geral da linguagem daquele texto. Não se esqueçam de que o texto vai estar lá, oferecido a vocês. E aí vocês precisam acessar essa informação que estará no texto, mas observando direitinho, o enunciado está me induzindo para quê? Tá certo? Vamos lá. Que outros aspectos são esses, professora Milene? Vamos dar uma olhadinha aí na tela, com muita calma, muito amor e muita atenção, para que vocês entendam que aqui é apenas um painel, uma espécie de resumo, tá, pessoal? De aspectos que podem ser cobrados em relação ao que a gente chama de procedimentos de construção do texto literário, que é o que está direitinho ligado à habilidade 16, tá? Primeiro eu falo aí para vocês sobre estrutura de gêneros literários. Então, quer dizer que na habilidade 16, uma pergunta pode estar ligada à estrutura do texto literário, com certeza, tá certo? E quando a gente fala de gêneros literários, isso é muito plural, de fato, é muito diversificado. Hoje, em pleno século XXI, nós temos formatos de textos literários, modelos, vamos dizer assim, dos mais diversos. Mas é importante que a gente se lembre, pelo menos, daquela base que nós estudamos geralmente lá no primeiro ano do ensino médio, que é quando a gente começa a estudar a teoria da literatura, a parte da origem dos gêneros literários, e aí a gente estuda
prioritariamente, né, no iniciozinho ali do primeiro ano, a divisão clássica, que foi uma divisão, um estudo feito por Aristóteles, em que ele começou a observar os gêneros textuais, isso lá na Antiguidade Clássica, e aí ele começa a observar, esses gêneros têm essa característica, eu vou colocar nessa caixinha aqui. Esses outros têm essa outra característica, vou colocar nessa outra caixinha. E assim gerando, vamos dizer assim, gêneros, obviamente, que abarcam ali características com afinidades. E aí a gente tem o gênero épico, o lírico e o dramático. Hoje, é claro, se você pergunta, Milene, só existem esses? Lógico que não. Isso foi uma divisão clássica, feita na Antiguidade Clássica, através do estudo de Aristóteles. E aí essa divisão clássica só tem esses três. Mas depois disso, ao longo de séculos, a humanidade foi descobrindo outras ferramentas, outras formas de interagir por meio da linguagem e dos textos literários e foi, obviamente, descobrindo outras formas, outros gêneros textuais, tá bom? Então, nessa divisão clássica, épico, lírico e dramático, só para vocês lembrarem rapidinho, vai estar se referindo exatamente a quê? Gênero épico eram as epopeias. Os Lusíadas, por exemplo, é um exemplo já moderno, mas de uma epopeia, porque não está na Antiguidade Clássica, mas é uma epopeia, tá certo? Nós temos então a epopeia com uma estrutura muito solene, com um tom muito eloquente. É um poema, era um poema narrativo imenso que alguém escrevia, contando ali a jornada de alguém, geralmente alguém que se quer destacar como um herói, uma personalidade importante, que na maioria das vezes representava um povo, uma nação, com o intuito de destacar os feitos heróicos, o quão honrosa era a vida daquela pessoa que representava geralmente um povo, uma nação, certo? E para isso eles caprichavam nessa narrativa. A gente tem também Ilíada como um excelente exemplo, Odisseia de Homero, que são clássicos das epopeias. E aí a gente tem uma narrativa que é toda em formato de poema, trazendo essa menção honrosa, praticamente uma homenagem a essa pessoa que se quer destacar, geralmente um herói, em nome de um povo, de uma nação, de uma luta, de uma guerra, de algo do tipo, e com um tom, com a linguagem muito cerimoniosa, muito eloquente, e não se esqueçam também de que havia uma mistura de fatos, a mitologia, a fantasia, a presença de deuses, de semideuses, de ninfas e outras personalidades, outros personagens que aparecem aí, tá certo? Assim era a epopeia. Então a epopeia era um gênero narrativo. Mais tarde, com a modernização dos gêneros textuais, nós vamos ter o gênero literário narrativo e dele vai surgir crônica, conto, novela, romance e todos os gêneros que nós conhecemos hoje, que têm o objetivo maior de contar uma história literariamente falando. Então, por isso que eu disse para vocês, é só uma divisão clássica, uma base. Além da epopeia, que pertence ao gênero épico, nós tínhamos também o gênero lírico, né, que vem do nome lira, que era um instrumentozinho de corda utilizado para acompanhamento das palavras bonitas que eram recitadas nesse gênero, ou seja, poesia, né? Ou seja, poemas que eram recitados com a linguagem de poesia, com a linguagem extremamente poética, que é importante a gente entender que poema é o gênero e poesia é a linguagem que preenche esse gênero, tá certo? E aí nós temos o gênero lírico, que depois vai ter subdivisões das mais diversas, todo tipo de poema em formato que a gente vai encontrar hoje, por exemplo, tá certo? E por último e não menos importante, nessa divisão clássica, a gente tem o gênero dramático, que era o quê? A dramatização, a encenação, a vida em cena, colocada em ação, que isso é o que significa dramatizar, né? Pôr em ação, nesse sentido, é claro, do gênero literário. E aí eram as tragédias, as comédias, as tragicomédias. Então, de lá para cá, da Antiguidade Clássica para cá, muitos outros gêneros foram criados, foram nascendo, as necessidades comunicativas literárias também foram surgindo e aparecendo outros formatos de texto, só para vocês lembrarem aí o básico do básico. E falando em gêneros de caráter narrativo, aí a gente tem que falar sobre os elementos de uma narrativa, porque sim, a habilidade 16 pode cobrar para vocês especialmente uma pergunta que envolva um aspecto do texto narrativo. E esse texto vai estar lá na prova, oferecido o trecho para vocês e depois vem a pergunta. Então a gente tem que estar preparado para a pergunta, o texto já vai estar lá.
Eu não preciso adivinhar quais textos cairão, mas eu preciso ter um bom domínio de leitura, interpretação e conhecimento literário, porque a prova não é só sobre interpretação de texto, para que eu possa responder bem. Então vamos lá. Na tela aí eu quero que vocês me acompanhem mais uma vez. Nós temos elementos da narrativa. O primeiro elemento que nós temos aí é o enredo. Enredo é o conjunto de fatos, de eventos, de ações que compõem a história. Então, quando a gente pergunta para alguém, por exemplo, você está lendo um livro, qual é o enredo? Eu quero saber sobre o que é que a história conta. Então, o enredo é o conjunto, a sucessão de fatos, de eventos, de acontecimentos organizados numa sequência temporal, certo? Essas ações são organizadas numa sequência temporal e um espaço, ou mais de um espaço, por exemplo. E quando a gente fala enredo, o enredo ele é feito de partes, certo? E essas partes elas podem estar organizadas de forma linear ou não linear. O que seria esse enredo organizado de forma não linear? É quando o enredo ele segue aquele básico de começo, meio e fim. E aí eu tenho um enredo linear. E geralmente quando ele é linear, nós temos essa estruturazinha aí que vocês estão vendo na tela. Situação inicial, o conflito, o clímax e o desfecho. Que é isso, professora? Vamos relembrar com calma. A situação inicial é aquele momento do texto em que você está conhecendo a história. Você está lendo ali uma narrativa, por exemplo, e você está começando a conhecer quem são os personagens ou protagonistas envolvidos, ou antagonistas também, ou às vezes secundários, personagens que são importantes, mas não tanto quanto os protagonistas. E aí você está começando a conhecer a história, mas o que desencadeia o conflito central, ou seja, o problema que vai ser movimentado ali durante a narrativa, não apareceu de imediato ainda. Então, quando há uma quebra da situação inicial, é quando o problema aparece. E aí, aparecendo o problema, é o que a gente chama de conflito. O conflito é, para o texto narrativo, a problemática para o texto argumentativo, por exemplo. Quando você faz um texto argumentativo treinando a sua redação do Enem, por exemplo, você traz uma contextualização, abordando ali o assunto para que o leitor saiba do que é que você vai falar, e aí você encaixa a sua problematização. Não é assim? É quando surge o problema, é quando aquilo vai ser encarado de forma problemática. Então, no enredo, na narrativa, a situação inicial é como se fosse ali o iniciozinho da sua introdução. A situação inicial. Ainda não houve uma quebra de atitude ou de ação que movimente um problema. A partir do momento que aparece o conflito, então, surgiu a problemática. E em seguida a gente tem quem? Essa problemática, geralmente, ela vai se desenrolando ao longo da história. É claro que narrativas mais longas vão ter uma condução desse conflito de forma diferente, às vezes com vários outros conflitinhos menores ao longo de cada capítulo, como acontece com as séries também, mas no geral a gente tem situação inicial, conflito e aí depois vem o ponto mais alto da história, que geralmente é o ponto mais dramático, é o ponto mais tenso, é aquele ponto onde a gente fica, ai meu Deus, o que é que vai acontecer agora? E agora fulano vai ser descoberto, não vai descobrir, não vai. É o ponto mais tenso da história. E isso a gente chama de clímax. Certo? E por último, e não menos importante, nós temos o desfecho. O desfecho é quando ou a problemática, que é o conflito, foi desenrolado, foi resolvido, ou às vezes não se resolve, mas a gente fica sabendo o que é que aconteceu depois desse momento de tensão. É claro que a gente está falando de narrativa de uma maneira geral e de enredo que é linear. Nem todos os enredos vão seguir à risca essa linearidade. É por isso que existem enredos não lineares. Já começa no problema, e depois volta, vai contar como foi, chegou até ali, papapá, não sei o quê. Tem problema, tem livro, aliás, histórias, assim como filme e série, que já começa na confusão, grande. E às vezes é até mais interessante, né, gente? Porque a gente é curioso e quer ver como foi que a história chegou até ali. Então, esses são enredos não lineares, que não seguem esse ritmozinho, situação inicial, conflito, clímax e desfecho. Quando vem aí numa ordem diferente, a gente já sabe que é um enredo não linear, tá certo? Então, falei um pouquinho para vocês sobre enredo. Deixa eu tomar aqui só um golinho d'água para hidratar a garganta. E aí, vamos comigo. Continuem aqui comigo. Vamos falar ainda de gênero narrativo, dos outros elementos que são narrador, personagens, tempo e espaço. Aí a gente tem o narrador.
Bom lembrar, pessoal, bom revisar os 3 tipos de narradores, porque sim, já que a habilidade 16 fala de procedimentos de construção do texto literário, concepções artísticas, sim, uma pergunta pode envolver o tipo de narrador presente ali naquela história, tá certo? Vamos lembrar que narrador observador é narrador que faz a narrativa, nos conta, aliás, em terceira pessoa, como só quem observa, tá só ali de olho, olhando, contando, não participa da história e não tem um grande envolvimento íntimo com os pensamentos das personagens, por exemplo. Mas ele conta, ele sabe a história. Ok, beleza. O narrador onisciente, que é considerado o narrador mais complexo, vamos dizer assim, é um narrador que não participa da história. Ele não é personagem, tá certo? Ele não é um narrador personagem, mas ele é um narrador íntimo da história. É aquele narrador que geralmente aparece nas narrativas intimistas, nas narrativas em que parece mergulhar no interior da cabeça da personagem. E esse narrador é chamado de onisciente justamente porque ele tem ciência de tudo. Ele sabe de todas as coisas, ele sabe de pormenores, do que a personagem está pensando, de detalhes. E é o narrador onde geralmente aparece, aliás, a questão do discurso indireto livre, que é aquele momento da narrativa, lembrando, existe o discurso direto, indireto e o indireto livre. Então, no discurso direto, eu sou narrador, eu reproduzo a fala da personagem separadinha da minha, toda integral, toda separadinha. Narrador indireto, aliás, o narrador com discurso indireto, é aquele narrador trazendo o discurso indireto, eu vou parafrasear. Eu sou a narradora, eu vou dizer o que o outro disse com as minhas palavras. Discurso indireto, tá? E o narrador, quando ele é onisciente, ele pode trazer o discurso indireto livre, que é esse discurso que não tem pontuação específica para separar a fala do narrador e a fala da personagem, como acontece no discurso direto, por exemplo. Não está parafraseando diretamente, como acontece com o discurso indireto. Não aparecem verbos do dizer, os chamados verbos discendir, também não. Mas a fala de uma personagem, como fosse um pensamento dela solto ali no meio da fala do narrador. E ele é mais complexo, ou seja, o narrador vai aqui, fulano não sei o que, havia andado léguas, estava muito cansada, parará, puxa vida, quanta dor. Esse puxa vida, quanta dor pode não ser o narrador falando, mas ele meio que lendo em voz alta o que a personagem está sentindo ou pensando. Vixe, professora, quer dizer que não tem uma pontuação, um verbo discendir, que é verbo do dizer, o verbo de elocução, para marcar o momento em que é a fala da personagem, não do narrador. E como é que eu vou saber? Boa leitura e reconhecimento da intimidade desse narrador com essa personagem. Na própria leitura, isso fica perceptível, que ali não é mais só uma fala do narrador, mas às vezes um pensamento íntimo da personagem. Tá certo? Por isso que eu costumo dizer que o narrador onisciente ele é mais complexo, porque ele abre uma brecha para que o discurso indireto livre apareça muitas vezes, tá bom? E por último, não menos importante, o narrador personagem, que é aquele que obviamente nos conta a história, mas também participa dela. E geralmente ele é aquele que nós chamamos em linguagem, né, um termo mais técnico, ele é um narrador autodiegético, ou seja, ele é personagem e ele é também protagonista, na maioria das vezes. Apesar de que pode acontecer de eu ser narradora de uma história, eu estar presente nela e eu não ser a protagonista, mas é mais raro, certo? Continuando, além de narrador, nós temos as personagens. As personagens, elas podem ser classificadas de acordo com a importância delas na história. Por exemplo, protagonistas e antagonistas são realmente as mais importantes. Aquelas cujo conflito vai estar todo centrado nelas. O problema que move a história, todo centrado nelas. Protagonistas e antagonistas, independente da visão maniqueísta das coisas, de bem e mal. Às vezes o protagonista é alguém bem mal, né? Nos romances e contos mais modernos, isso é muito comum, obviamente, porque o ser humano é feito de bem e de mal também, né? Mas nós temos também classificação em relação a, além da importância, a personalidade dessas personagens, tá certo? Então, daqui a pouquinho, quando nós voltarmos, após o intervalo, vocês tomam água, pegam uma xícara de café, se movimentam, levantam da cadeira, se mexam, e daqui a pouco a gente volta e continuamos.
Voltamos, meu povo. Espero que vocês tenham se estirado da cadeira, espreguiçado um pouquinho, pegado uma xícara de café, tomado água, feito alguma coisa para aguentar o ritmo e fazer as anotações nessa reta final. Estávamos falando antes de tipos de personagens. Eu falei um pouquinho para vocês sobre as personagens serem classificadas de acordo com a sua importância, protagonistas, antagonistas, secundárias, que também são chamadas de coadjuvantes, e as figurantes. Qual a diferença, professora? Protagonistas e antagonistas. O problema, o conflito gira em torno dessas pessoas. Elas movimentam a história. A história praticamente diz respeito a elas, tá certo? São as mais importantes, vamos dizer assim. As secundárias, também chamadas de coadjuvantes, são as personagens que não são protagonistas, mas as ações delas interferem no enredo. Então, elas são importantes num segundo grau, mas também são importantes, sim. E as figurantes, elas estão ali para uma ou outra cena, situação que aparece na história, mas não tem tanto impacto no enredo assim, tá? Como o próprio nome diz, geralmente elas estão ali meramente figurativas. Em relação à personalidade, a gente pode classificar as personagens como esféricas, como lineares, como caricatas. O que é que são principalmente, pessoal? Esféricas e lineares, perdão. As personagens chamadas de esféricas são personagens que antigamente a gente chamava de redonda, a mesma coisa. São personagens que são imprevisíveis. É aquela personagem que você começa a leitura e você não tem como prever o destino, as ações, e geralmente essa personagem é muito surpreendente ao longo da história. Diferente das personagens lineares, que elas são extremamente previsíveis. Começa a história, você começa a ler, a impressão que você tem é que você sabe exatamente o que é que vai acontecer ao longo da história e geralmente essa personagem não surpreende, justamente por ela ser linear e, portanto, previsível. Tá certo, pessoal? E vamos falar agora de tempo e de espaço. Sobre o tempo, mais comum estudarmos sobre o tempo cronológico e o tempo psicológico. Sendo o tempo cronológico, o tempo de relógio, que a gente costuma dizer, o tempo das horas integrais, o tempo comum, o tempo convencional das coisas, certo? Enquanto o tempo psicológico, ele é um tempo que ele não é medido, vivenciado pelas horas comuns, tradicionais, as horas relógio, vamos dizer assim, mas sim um tempo que é medido ou vivenciado pelas lembranças ou pelos desejos, pelas memórias, pelo fator psicológico envolvido ali da personagem ou do personagem em questão, tá certo? Então, ele não é contado, medido, vivenciado pelas horas convencionais. E é muito comum, é claro, numa mesma narrativa, ora aparecer o tempo linear, cronológico, e ora aparecer o tempo psicológico, inclusive algumas técnicas de digressão ou de flashback. O que seria esse flashback? É quando aparece aquele recorte da memória de uma outra época da história, de um outro momento da história aparecendo ali dentro da narração. E o que a gente chama de digressão tem muito a ver com a questão do narrador. Eu quero que vocês prestem bastante atenção nisso, porque geralmente algumas questões podem abordar. Quase todo ano, pelo menos, cai uma questão sobre isso, falando acerca do fluxo de consciência do narrador, fluxo de consciência narrativa ou de digressão narrativa. O que seria isso? É quando o narrador, ele meio que intervém na história, né? E aí ele se mete ou faz comentários ou observa intimamente. Geralmente quando é o fluxo de consciência, muito comum, por exemplo, na obra de Clarice Lispector, mas Machado de Assis também já fazia isso de uma forma um pouquinho diferente, mas fazia. É quando o narrador vai tecer comentários ali ou se meter, digamos, ali na história, com esse mergulho mais intimista, com esse olhar mais aprofundado psicologicamente para a personagem, certo? E quando há uma digressão, voltando o foco para o narrador, geralmente a intervenção do narrador é meio que para falar da própria narrativa dele mesmo e não da personagem em questão. Geralmente as questões que trazem essa abordagem oferecem para vocês um trechinho em que isso fica nítido, aparece, e aí pede, por meio do fluxo narrativo, percebe-se na personagem tal, por meio do fluxo de consciência narrativa, por meio de uma digressão narrativa. O Enem às vezes troca as nomenclaturas para confundir vocês, ou só para saber se vocês estão espertos aí. Mas não se esqueçam de que isso tem a ver com intervenção do narrador, o modo como o narrador fala acerca de uma personagem ou da própria história, tá certo? Fiquem atentos a isso.
Outra coisa que eu tenho que mostrar para vocês e tá aí na tela, porque a gente ainda está falando de aspectos relacionados à composição, a procedimentos de construção do texto literário. Fiquem espertos. Aí eu estou falando de estrutura poética. Vixe, a gente falou muito de narrativa, agora vamos falar de estrutura poética. Quer dizer que uma questão dessa de habilidade 16 pode perguntar sobre algo relacionado às estrofes, sim, sobre a organização desse poema, a observação, por exemplo, se ele é uma forma clássica ou se é uma forma popular. Lembrem-se de que as formas clássicas, são formas mais rígidas na poesia, são formas fixas, geralmente trazendo uma metrificação muito regular, muito rígida, muito rigorosa, que vai trazer em cada linha ou em cada verso 10 ou 12 sílabas poéticas, né, a medida clássica, como os sonetos clássicos, por exemplo. Lembrando que soneto é uma estrutura poética, uma forma de poema que tem 2 estrofes com 4 versos e 2 estrofes com 3 versos, 2 quartetos e 2 tercetos, 14 versos no total. Tá certo, pessoal? Pode observar ser uma estrutura de um formato mais popular, como as redondilhas. As redondilhas, elas traziam ou redondilha maior, com 7 sílabas poéticas em cada linha, em cada verso, ou redondilha menor, com 7 sílabas poéticas. Professor, o que é sílaba poética? Não me lembro mais, não. Gente, aí vamos dar uma revisadinha rápida em teoria da literatura, onde se fala sobre metrificação ou escansão das sílabas poéticas. O que é a metrificação? Quando um poeta ou uma poeta está lá escrevendo e decide, eu vou fazer um formato rígido, regular, forma fixa. Eu quero de forma clássica, então eu vou escolher 10 ou 12 sílabas poéticas em cada linha. E para que isso aconteça, não é uma contagem de sílabas comuns, é uma contagem feita de modo especial, que leva em consideração a entonação com que se faz, né, com que se lê a poesia, o verso em questão, e em cada verso ali, para que haja, por exemplo, aquela contagem específica, existem 2 regrinhas importantes. Uma é que a contagem da sílaba poética termina na sílaba tônica da última palavra da linha poética, ou seja, do verso, e a outra regra especial é que, quando há essa divisão de sílabas poéticas, que é uma divisão diferente das sílabas comuns, e uma sílaba termina com a vogal átona, que a gente chama de fraca, e a outra sílaba também começa com a vogal fraca, elas se unificam e acabam sendo pronunciadas juntas, o que faz com que a contagem leve em consideração ali apenas uma sílaba e não 2, tá? Então vamos lá. O que mais? Além de versos, estrutura dos versos, observar se são versos livres, versos brancos. Me lembro de verso livre, não me lembro. Versos livres é que não obedecem a essa metrificação, não tem um padrão. Uma linha da poesia desse tamanho, outra desse tamanho aqui, outra desse tamanho aqui. Não tem uma metrificação regular, tá certo? E quando esses versos são brancos, é porque eles não têm rima nenhuma. Poesia sem rimar? Claro que sim. Há muito tempo que isso existe. E quanto mais moderna a forma de poesia, mais livre ela é, tá certo, pessoal? Então, nós temos também sobre rimas. Observem aí na tela que eu falo sobre classificação e distribuição, além do ritmo. E aí isso pode estar linkado com algum conceito de uma escola literária. Por exemplo, o simbolismo, ele tinha muita aliteração, a assonância, a poesia era melódica, ela era feita quase para ser cantada, num ritmo. A poesia parnasiana, ela segue muito à risca a metrificação clássica, com 10 ou 12 sílabas poéticas, com rimas raras. O que é rima rara? Uma rima difícil de se fazer, uma construção hiper difícil de se fazer e com palavras de classes gramaticais diferentes. Já a rima rica é só palavra de classe gramatical diferente, sem ser tão difícil de rimar. E a rima pobre é a rima mais comum, que é a rima com classes gramaticais iguais, um substantivo rimando com um substantivo, por exemplo. Então, essas características são procedimentos de construção, são formas de se fazer o texto, no caso, poético. E sim, isso pode ser perguntado associando a um movimento, a um estilo de um autor, por exemplo, ou a um estilo literário, aquele texto oferecido para vocês naquela questão, tá certo?
E demais recursos sonoros, a gente tem paronomásia, tem a literação, tem a assonância, que são figuras de linguagem sonoras, é bom vocês também darem uma última revisada. Além disso, eu coloquei assim, e as muitas figuras de linguagem, porque nessa habilidade, algumas questões falam assim, recurso literário tal. Esse recurso literário, recurso linguístico, às vezes é uma figura de linguagem. E aí, importante revisar as figuras de linguagem, tá certo? E não são poucas, então faça uma anotaçãozinha aí, comece a estudar metáfora, metonímia, antítese, paradoxo, gradação, hipérbole, pleonasmo, eufemismo, personificação. A gente tem até um termo coisificação, que é o mesmo que objetificação, tá certo? Que é o contrário da personificação, por exemplo, é alguém que é gente tratado feito objeto, por exemplo, assim como zoomorfização, que é quando o ser humano é tratado como animal. Então, essas duas, tanto a objetificação como o zoomorfismo, por exemplo, são o contrário da personificação. Entre muitas outras, pessoal, estou só citando algumas aqui para vocês lembrarem, que caem bastante, mas podem cair. A gente estuda ao longo do ensino médio mais de 30 figuras de linguagem, então é importante dar uma revisada, não só para a parte de literatura, como a prova num todo, mas geralmente há uma ou outra questão da habilidade 16 que vai cobrar alguma figura, recurso linguístico no texto para vocês, tá certo? Então, tudo isso aí que eu trouxe para vocês até agora são aspectos que podem ser cobrados nessa habilidade 16, certo? Sobre essas concepções artísticas e sobre esses procedimentos de construção do texto literário. E agora, eu vou voltar aqui bem rapidinho, porque eu prometi para vocês que eu ia falar das duas habilidades e depois nós iríamos para as questões. Por último, a gente tem a habilidade 17. A habilidade 17, ela pede o seguinte, reconhecer a presença de valores sociais e humanos atualizáveis e permanentes no patrimônio literário nacional. Então, é nessa habilidade que vai se apresentar para vocês um texto, um trechinho de um texto literário, pedindo que vocês reconheçam ou que façam uma relação entre o que o texto diz e o enunciado, é claro, reconhecendo ali algum valor humano ou social que seja algo permanente, vamos dizer assim, ou atualizável. Por exemplo, a visão sobre a mulher. A visão sobre a mulher no século XIX é bem diferente da visão sobre a mulher no século XXI. Muito embora, infelizmente, tenham pessoas que ainda cultivem, né, muita misoginia em relação ao gênero feminino. Nossa sociedade acaba herdando alguns valores, uns positivos, outros negativos, e aí essa habilidade 17 pode pedir que você reconheça exatamente isso, se esses valores sociais e ou humanos são atualizáveis, são permanentes e pertencentes ao patrimônio literário nacional, portanto, da literatura brasileira. E agora, enfim, né, gente, enfim, prometi 3 aulas aí a vocês, enfim, nós vamos às questões. A questão número 1 a gente resolveu no primeiro encontro, há 3 aulas, certo? Então, agora nós vamos para a questão de número 2. Eu quero que vocês, por favor, me acompanhem aí e tem assim, vamos lá. Ali na Rua do Oriente, a ralé, quando muito andava de bonde, sim, o nome do texto é Gaetaninho, tá, pessoal? Outra coisa, eu sempre gosto de sugerir que vocês vão direto para o enunciado. Então, eu vou voltar aqui para a gente fazer como manda o figurino, como eu gosto de fazer em sala, lendo primeiro o enunciado e depois voltando ao texto, tá bom? Diz assim, situada no contexto da modernização da cidade de São Paulo, na década de 20, a narrativa utiliza recursos expressivos, recursos de expressão que eram inovadores. Vamos ver quais eram. Agora sim, a leitura de Gaetaninho. Ali na Rua do Oriente, a ralé, quando muito andava de bonde, de automóvel ou de carro, só mesmo em dia de enterro. De enterro ou de casamento. Por isso mesmo, o sonho de Gaetaninho era de realização muito difícil. Um sonho. Traga a bola, Gaetaninho saiu correndo. Antes de alcançar a bola, um bonde o pegou e matou. Do bonde vinha o pai de Gaetaninho. A gurizada assustada espalhou a notícia na noite. Sabe o Gaetaninho? O que é que tem? Amassou o bonde.
A vizinhança limpou com benzina suas roupas domingueiras. Às 16 horas do dia seguinte, saiu o enterro da Rua do Oriente e Gaetaninho não ia na boleia de nenhum dos carros do acompanhamento. Lá, no da frente, dentro de um caixão fechado, com flores pobres por cima. Vestia a roupa marinheira, tinha as ligas, mas não levava a palhetinha. Quem na boleia de um dos carros do cortejo mirim exibia soberbo terno vermelho que feria a vista da gente era o Bepino. Vamos lá, Brás, Bexiga e Barra Funda. Seguinte, situada, vamos reler? Situada no contexto de modernização da cidade de São Paulo, né, porque fala aí na questão do bonde, dos automóveis. Na década de 20, a narrativa utiliza recursos expressivos que eram inovadores. Aí você já tem que pensar, um texto do início do século XX, que está dizendo que a narrativa utilizou recursos expressivos inovadores. Então vamos lá. A letra A diz o registro informal da linguagem e o emprego de frases curtas, o apelo ao modelo cinematográfico com base em imagens desconexas, a representação de elementos urbanos e a prevalência do discurso direto, só para mostrar aqui para vocês que discurso direto é exatamente assim, tá, pessoal, que eu falei mais cedo, quando a fala do narrador e das personagens aparecem assim separadinhas, geralmente com pontuação, verbos de elocução, tudo integral, tá certo? Voltando, letra C. Letra D, a encenação crua da morte em contraponto ao tom respeitoso do discurso ou a percepção irônica da vida assinalada pelo uso reiterado de exclamações. Olhando para o texto, olhando para essas alternativas, qual alternativa vocês acham que marca aí os recursos expressivos que eram inovadores nessa narrativa produzida aí no início do século XX? Pensou? Pronto. Se você pensou letra A, acertou. O que é que acontece? Nesse período ali, primeiros 20 anos do século XX, o terreno sendo preparado para o modernismo, certo? Então, quando a gente fala em recursos expressivos inovadores em relação à linguagem narrativa, que mais tarde vai ganhar ainda mais vez e voz, mas já estava sendo feita nesses 20 primeiros anos do século XX, que essa linguagem de caráter inovador, essa linguagem que traz o falar do povo, a informalidade, as frases curtinhas, lembrando quase uma prosa, uma conversa do dia a dia. Isso é uma característica dos textos do século XX, de pré-modernismo para frente, mas principalmente modernistas. Então aí eram recursos já considerados inovadores. Portanto, o registro informal da linguagem, a linguagem do povo aparecendo dentro da narrativa, dentro da literatura, que até então a gente não tinha essa apreciação, e o emprego de frases curtas, revelando ali como fosse uma conversa do dia a dia, uma coisa mais prosaica. Tudo bem? Então vamos à próxima. Próxima nós temos aí um texto de Raul Pompeia, O Ateneu, um trechinho da obra O Ateneu, tá? Diz assim: um dia meu pai tomou-me pela mão, minha mãe beijou minha testa, molhando-me de lágrimas, os cabelos e eu parti. 2 vezes fora visitar o Ateneu antes da minha instalação. O Ateneu, pessoal, que era um grande colégio interno, em que o personagem principal aí, que é o Sérgio, foi mandado muito novinho, acho que ele tinha uns 11 anos por aí, 11 anos de idade. Afamado por um sistema de nutrido reclame, mantido por um diretor que de tempos a tempos reformava o estabelecimento. Só um detalhe, eu estou lendo primeiro o texto para dinamizar para vocês, em que a tela já está aparecendo aí para vocês, tá bom? Mas sempre leiam primeiro o enunciado, não se esqueçam. Afamado por um sistema de nutrido reclame, mantido por um diretor que de tempos a tempos, reformava o estabelecimento, pintando jeitosamente de novidade, como os negociantes que liquidam para recomeçar com artigos de última remessa, o Ateneu, desde muito, tinha consolidado crédito na preferência dos pais, sem levar em conta a simpatia da meninada, a cercar de aclamações, o bombo vistoso dos anúncios. Levar em conta, aliás, o doutor Aristarco Argolo de Ramos, da reconhecida família do Visconde de Ramos, do Norte, enchia o império com seu renome de pedagogo.
Eram boletins de propaganda pelas províncias, conferências em diversos pontos da cidade, a pedidos, a substância, atochando a imprensa dos lugarejos, caixões, sobretudo de livros elementares, fabricados às pressas, com o ofegante e esbaforido concurso de professores prudentemente anônimos, caixões e mais caixões de volumes cartonados em Leipzig, inundando as escolas públicas de toda parte com a sua invasão de capas azuis, rosas, amarelas, em que o nome de Aristarco inteiro e sonoro oferecia-se ao pasmo venerador dos esfaimados de alfabeto dos confins da pátria. Os lugares que não procuravam eram um belo dia surpreendidos pela enchente, gratuita, espontânea e irresistível. E não havia senão aceitar a farinha daquela marca para o pão do espírito. O que é que tanto ele espalhava aí? Vocês percebem que ele colocava nos cadernos, nos livros, nos folhetos, no papel timbrado, tudo tinha lá o nome do Aristarco, como se fosse uma marca do colégio, o Ateneu, tá certo? Vamos lá. Ao descrever, percebam como a habilidade 16 está envolvida aqui, pessoal. Ao descrever o Ateneu, que é a escola, e as atitudes do seu diretor, direitinho para o narrador revela um olhar sobre a inserção social do colégio, que é demarcado pelo quê? Esse olhar do narrador, certo? Esse olhar revelado pelo narrador sobre a inserção do colégio, inserção social do colégio, ele é demarcado pelo quê? Aí diz, pela ideologia mercantil de educação, repercutindo nas vaidades pessoais, pela interferência afetiva das famílias, determinante no processo educacional, pela produção pioneira de material didático, responsável pela facilitação do ensino, pela ampliação do acesso à educação, com negociação de custos escolares, ou pela cumplicidade entre educadores e famílias unidos pelo interesse comum do avanço social. Gente, vocês perceberam que no trecho, o narrador, vou até voltar aqui, fala o quanto o diretor Aristarco fazia questão de que tudo fosse propagado, enchentes de panfletos, cadernos aos montes, chegavam nas escolas públicas divulgando esse material. Ou seja, o colégio é vendido ali, né, como um produto. O olhar é a educação mercantil, ou seja, esse olhar, essa visão sobre a educação como um produto a ser vendido e repercutindo, inclusive, as vaidades pessoais do Aristarco, que fazia questão de colocar timbrado em todos os materiais o seu nome completo e, às vezes, até a foto do seu rosto. Então, aí nós temos o gabarito letra A, ideologia mercantil repercutida nas vaidades pessoais do Aristarco. Será que dá tempo da gente fazer mais uma? Rapidinho. Aqui nós temos Adolfo Caminha, Anormalista, um trechinho da obra Anormalista. Diz o seguinte, quantas mulheres de vida alegre detestava-as? Tinha gasto muito dinheiro, precisava casar, mas casar com uma menina ingênua e pobre? Porque nas classes pobres que se encontra mais vergonha e menos bandalheira. Ora, Maria do Carmo parecia-lhe uma criatura simples, sem essa tendência fatal das mulheres modernas para o adultério. Uma menina que até chorava na aula simplesmente por não ter respondido a uma pergunta do professor. Com licença da expressão, tá, pessoal? Porque era século XIX e usar a palavra rapariga, que seria muito comum, que significava moça, feminino de rapaz, ok? Significa ainda, no entanto, aqui no Brasil usa essa palavra, nós sabemos, é extremamente pejorativo e discriminatório. Assim, era um caso esporádico, uma verdadeira exceção no meio de uma sociedade ruída por quanto vício há no mundo. Ia concluir o curso e, quando voltasse ao Ceará, pensaria seriamente no caso. A Maria do Carmo estava mesmo a calhar, pobrezinha, mas inocente. Olha que visão se tem aí sobre as mulheres. Adolfo Caminha, inclusive, escritor nordestino, nosso vizinho aqui do Ceará, se não me falha a memória, aracatiense, né? Ele era de Aracati, escreveu essa obra, uma das muitas obras que essa é Anormalista. Vamos lá. Alinhado às concepções do naturalismo, prestem atenção aí, ou seja, já insere essa obra como pertencente ao rol do naturalismo brasileiro.
O fragmento do romance de Adolfo Caminha, de 1893, identifica e destaca nos personagens o quê? Uma compleição moral condicionada ao poder aquisitivo, um temperamento inconstante, incompatível com a vida conjugal, uma formação intelectual escassa, relacionada a desvios de conduta, um laço de dependência ao projeto de reeducação de inspiração positivista ou uma sujeição a modelos representados por estratificações sociais e de gênero. Como é que ele fala que o outro tem que se casar e tem que escolher uma moça e que a moça tem que obedecer a certos padrões de comportamento e melhor ainda se for o quê? Pobre. Vocês veem aqui como fala? Porque é nas classes pobres que se encontram mais vergonha e menos bandalheira, ou seja, o que nós temos aí de característica relacionada ao naturalismo nesse fragmento? A sujeição a modelos representativos por classificações, estratificações, camadas relacionadas ao cunho social e de gênero, portanto, nosso gabarito letra E. Eu fico por aqui, espero ter ajudado vocês bastante. Quem não assistiu às outras 3 aulas, é só acessar no YouTube do TCM Nota 10 e nos encontraremos em breve. Assim espero e desejo uma excelente prova para vocês. E aí, pegou o Coringa ou uma carta ruim? Relaxa, respira, porque aqui no Nota 10 a gente sempre tem uma jogada na manga. Então preste atenção na nossa próxima aula. Oi pessoal, que bom estar de volta com as dicas, as super dicas para a prova tão esperada, a prova mais esperada de 2025, a prova do Enem. Galera, e hoje a gente vai começar com uma dica de milhões. Aquela dica que para você que vai fazer o Enem não pode faltar, certo? Qual seria essa dica, Jade? Bom, galera, lembrando que o Enem não é uma prova quantitativa, mas uma prova qualitativa, certo? Eu andei olhando a proficiência das questões do Enem para trazer aí um material que vai ajudar vocês na hora de responderem a prova de linguagens. Galerinha, olhando ali as questões, a gente percebe que o Enem consegue dividir as questões em 3 níveis: nível fácil, nível médio e nível difícil. Ah, Jade, como é que a gente sabe identificar quais são as questões que se encaixam no nível fácil, quais são as questões que se encaixam no nível mediano e quais são as questões que se encaixam no nível difícil? Bom, dando uma olhadinha, fazendo aí um estudo das provas de 2011, 2012 para cá, até 2024, foi possível concluir que, gente, nas questões de nível fácil, o que é que a gente encontra? As questões de língua estrangeira, ou inglês para quem opta por inglês, ou espanhol para quem opta por espanhol. Questões também que envolvem povos indígenas, minorias. Foi também identificado que há uma possibilidade de taxar ali como fácil as questões que envolvem esporte, saúde, cidadania. Vocês conseguem acompanhar nessa tabelinha que as que envolvem também propaganda, charges, tirinhas, são questões que nós consideramos como fáceis. E também temos as questões de análise de imagens. Então, todas essas questões, quando vocês notarem que envolveu ali saúde, esporte, cidadania, envolveu povos indígenas, minorias, então vocês já correm, respondem essas questões fáceis, porque, mais uma vez, o Enem é qualitativo e não quantitativo. Então, você precisa acertar as fáceis, A preocupação não é acertar as difíceis, e sim, primeiramente, as questões fáceis. Tá, Jade, o que se encaixa nas medianas, nas questões, como questões medianas, nessa categoria de ali dificuldade média? Bom, questões de gêneros, tipologias, foi um dos nossos assuntos
gênero e tipologia lá nas aulas iniciais. Falei para vocês a importância de saber a diferença entre gênero e tipologia. Então, essas questões são consideradas como medianas. Questões com figuras de linguagem, nós também abordamos esse conteúdo de figuras de linguagem e questões também de variação linguística, que nós também tivemos aula de variação linguística. Se você perdeu, volta aí, não pode perder não, são dicas incríveis para você arrasar nessa prova. E as questões de níveis difíceis são aquelas que se encaixam ali, questões de gramáticas, envolvendo ali gramática, poesia e textos grandes, né? Quando a gente olha ali para uma questão que tem um texto grande, a gente já pode identificar que muito provavelmente ela esteja ali dentro da categoria de difícil, né? Que o Enem classifica como difícil. Gente, o Enem classificar como difícil não significa que sejam questões impossíveis de responder. Na aula passada, a gente iniciou, né, o treino praticando aí através de questões reais, né, questões com o perfil do Enem, questões do próprio Enem, para a gente entender ali como que o Enem cobra as questões, qual tipo de formatação, quais gêneros o Enem vem abordando. Então, vocês viram que não é algo impossível de responder. Ah, mas já de estar classificado como difícil, eu já começo a me preocupar. Não se preocupem, relaxem. Vocês vão conseguir responder, certo? O nível difícil dentro da prova do Enem não significa que será um nível impossível. As questões de poesia, né, requer muito a questão da interpretação de vocês, da interpretação, do conhecimento de mundo interpretativo. A gente até teve uma aula no iniciozinho sobre a questão da interpretação e da compreensão textual, né? Então ajuda muito vocês nessas questões difíceis, que o Enem classifica como difíceis, certo? Então, não percam mais tempo quando vocês forem estudar aí pelas provas anteriores, por questões aí, bancos de questões, né? Que trazem ali questões que possuem a identidade ali do Enem, o perfil de questões do Enem. Vocês já tentam encaixar se ela pertence ao nível fácil, ao nível médio ou ao nível difícil, tá bom? Galera, agora a gente vai continuar treinando com base em questões que o Enem cobra bastante, né, para vocês irem aí aumentando o ritmo de vocês, tendo cada vez mais noção do que é que o Enem cobra, o estilo de questão, que a gente já começou a fazer na aula passada. Agora a gente vem com uma questão que acabei de falar para vocês, né? Como ela envolve charge ou tirinha, né? Algum gênero como esse, semelhante a esse, então a gente já consegue classificar essa questão com o nível fácil, certo? Então aqui a gente tem um personagem da turma da Mafalda, né, do clube da Mafalda, e tem um balãozinho de pensamento, onde diz: a preguiça é a mãe de todos os vícios, mas uma mãe é uma mãe e é preciso respeitá-la. Pronto. Então, a gente identifica aí, né, que se trata de um balão de pensamento. A gente analisa também, né, a expressão facial do personagem, porque muitas vezes isso ajuda na interpretação de texto, né? Sempre que a gente tem uma questão com linguagem multimodal, com a linguagem mista. Então, a gente precisa prestar atenção no que a imagem tem a nos dizer. E no nosso comando tem nessa charge o recurso morfossintático, que colabora para o efeito de humor, está indicado pelo ou pela. Então, na A, a gente tem emprego de uma oração adversativa, que orienta e a quebra da expectativa ao final. B, nós temos o uso de conjunção aditiva, que cria uma relação, né, de causa e efeito entre as ações. Na C, retomada do substantivo mãe, que desfaz a ambiguidade dos sentidos a ele atribuídos. Nós temos a D, utilização da forma pronominal lá, que reflete um tratamento formal do filho em relação à mãe. E, por último, nós temos a alternativa E, repetição da forma verbal
que reforça a relação de adição existente entre as orações. Se a gente voltar, a gente consegue ligar o conteúdo do balãozinho a uma alternativa específica. Só voltando aí, fazendo uma breve, bem breve mesmo, revisão, né, das aulas iniciais, nós também falamos dos tipos de alternativas. Para você que está chegando agora, nós falamos, qual alternativa seria a correta, qual seria a absurda, qual seria a verdadeira mas, qual seria, né, então aí o tipo de alternativa. Quando a gente olha para o conteúdo verbal dessa charge, logo a gente consegue ligá-lo à alternativa. Espero que vocês de casa tenham acertado. Claro, gente, há emprego de uma oração adversativa que orienta a quebra de expectativa no final. Se a gente volta para o balãozinho, né, como eu estava falando, na linguagem verbal, a gente consegue perceber que aqui ele diz: a preguiça é a mãe de todos os vícios, mas uma mãe é uma mãe e é preciso respeitá-la, pronto. Então, quando a gente percebe que na desemprego de uma oração adversativa, sim, nós temos aí a presença do mas, marcando essa adversidade, que orienta a quebra de expectativa ao final, junto de uma quebra de expectativa. Quando ele diz a preguiça é a mãe de todos os vícios, mas uma mãe é uma mãe e é preciso respeitá-la. Então ele quebra aquela expectativa, né? Ele não vai dizer que a preguiça é algo errado, mas que uma mãe e é preciso respeitá-la. Jade, por que não seria a B? Uso de conjunção aditiva que cria uma relação de causa e efeito entre as ações. Gente, essa relação que está sendo causada no balãozinho não é uma relação de causa e efeito, mas uma ligação adversativa, né? Uma relação adversativa. Então, a gente já elimina a opção B. Na C, diz retomada do substantivo mãe, que desfaz a ambiguidade dos sentidos a ele atribuídos. Muito pelo contrário, o termo mãe aí não está falando no sentido da própria mãe dele, né? Aquela mãe de relação familiar. Ele está falando aí o termo mãe com outro sentido. Então, há uma ambiguidade, não poderia ser a C, né? Ele está falando aí como se o termo mãe fosse relacionado à preguiça, a questão de que seria um dos maiores, né, um dos maiores vícios. Então, não está utilizando o termo mãe, desfazendo aí nenhuma ambiguidade. Na D também não poderia ser a utilização da forma pronominal lá, que reflete um tratamento formal do filho em relação à mãe. Então, aí a gente não tem nem uma relação de mãe e filho no núcleo familiar. Então, não há esse tratamento formal de respeito em relação a ambas as partes, né? Ou em relação ao filho para com a mãe. Repetição da forma verbal é que reforça a relação de adição existente entre as orações. Não, a gente não tem uma relação de adição, como eu já havia explicado, quando falei que a era o nosso gabarito, muito pelo contrário, nós temos uma adversidade, né, marcada pelo mas. Mas uma mãe é uma mãe e é preciso respeitá-la, pronto. Então, nesse caso, envolve aí tanto o que a gente havia apontado, né, como questão fácil, que são questões que envolvem charges e tirinhas, como envolve aí um pouquinho de gramática também. Mas, analisando de uma forma mais minuciosa a questão, ela se encaixaria de fato numa categoria fácil. Passando aqui para outra questão, também Enem, né, para a gente ficar aí vocês ficarem aí, né, super afiados em relação ao que o Enem vem cobrando, ao formato de questão que o Enem vem cobrando. Essas moças tinham o veso de afirmar o contrário do que desejavam. Notei a singularidade quando principiaram a elogiar o meu paletó cor de macaco. Examinavam-no sérias, achavam o pano e os aviamentos de qualidade superior. O feitio admirável. Envaideci-me, nunca havia reparado em tais vantagens, mas os gabos se prolongaram. Trouxeram-me desconfiança. Percebi, afinal, que elas zombavam e não me susceptibilizei.
Longe disso, achei curiosa aquela maneira de falar pelo avesso. Diferente das grosserias a que me habituara. Em geral, me diziam com franqueza que a roupa não me assentava no corpo, sobrava nos sovacos. Então, a gente percebe aí, né, por meio de vários recursos linguísticos, os textos mobilizam estratégias para introduzir e retomar ideias, promovendo a progressão do tema. No fragmento transcrito, um novo aspecto do tema é introduzido pela expressão. Então, a gente tem um comando sucinto, objetivo, direto, e as alternativas aí de maneira bem breves. A singularidade, tais vantagens, os gabos, longe disso ou em geral. Galera, muita atenção no comando, porque ele está sendo, como eu falei para vocês, mencionei agora para vocês, ele está sendo muito direto, né? Por meio de recursos linguísticos, os textos mobilizam estratégias para introduzir e retomar ideias, promovendo a progressão do tema. Isso aqui, para quem já vem estudando redação há um tempo, né, ligada aí à competência 4, nós temos os conectivos. Então, não é uma questão difícil de responder para quem já treina esses recursos linguísticos na prova de produção de texto. No fragmento transcrito, um novo aspecto do tema é introduzido por qual expressão? Então, mais uma vez, a gente comprova que as questões do Enem não precisam que você leia só o comando. A gente pode pegar aquela dica de ler o comando, saber o que é que ele pede e já procurar no texto de forma mais direta. Mas vocês percebem que a gente precisa fazer a leitura do texto, né? E aí, galera, espero que vocês tenham acertado. Nesse caso, a expressão seria longe disso, né? Se a gente voltar aqui para o texto, a gente tem um período onde diz: percebi afinal que elas zombavam e não me susceptibilizei. Longe disso. Achei curiosa aquela maneira de falar pelo avesso. Então, ele utiliza esse recurso linguístico, né, como uma estratégia para introduzir, para retomar ideias que é o que os recursos linguísticos pedem, né? Como eu falei, para quem já está treinando aí para a redação do Enem, na competência 4 já identifica que esses recursos linguísticos, esses conectivos são super necessários, né? Até para trazer aí mais coesão, mais coerência para um texto. E nesse caso, é o que está trazendo aí para esse texto lido na questão, tá? Então, espero que você tenha acertado e que você também tenha identificado a proficiência da pergunta, né? Da questão, que você tenha conseguido aí identificar se ela se encaixa no nível fácil, mediano, difícil. É uma questão que envolve um pouquinho aí recursos linguísticos, um pouquinho não, né? Muito recursos linguísticos, então ela entraria aí na questão que envolve gramática, mas vocês percebem que não é uma questão impossível de responder, é uma questão até que, para você que já vem treinando bastante, eu arrisco em dizer que é uma questão fácil. Então, vamos lá para a próxima questão, hein? De cara, vocês já conseguem identificar que o Enem está trabalhando o gênero carta, né? Então, é uma questão que envolve de cara gênero textual. Sabendo ali de cara que envolve o gênero carta, né? Gênero está na questão mediana, né? Questões de gêneros ali entram como questões medianas. E eu falei para vocês que por o Enem ser quantitativo, qualitativo e não quantitativo, é indicado vocês começarem pelas fáceis. Então, identifiquem essas questões, né? Os níveis das questões para poder responder. Então, vamos lá, galera. Carta aberta à população brasileira. Prezados cidadãos e cidadãs, o envelhecimento populacional é um fenômeno mundial. Infelizmente, nosso país ainda não está preparado para atender às demandas dessa população. Este é o retrato da saúde pública no Brasil, que, apesar dos indiscutíveis avanços, apresenta um cenário de deficiências e falta de integração de todos os níveis de atenção de saúde. Primária, né, atendimento deficiente nas unidades de saúde da atenção básica. Secundária, carência de centros de referência com atendimento por especialistas. E terciária,
atendimento hospitalar com abordagem ao idoso centrada na doença. Ou seja, não há na prática uma rede de atenção à saúde do idoso. Diante desse cenário, a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, a SBGG, vem a público manifestar suas preocupações com o presente e o futuro dos idosos no Brasil. É preciso garantir a saúde como direito universal. Esperamos que todos nossos atuais, quanto os futuros governantes e legisladores, reflitam sobre a necessidade de investir na saúde e na qualidade de vida associada ao envelhecimento, dignidade, a saúde do idoso. Rio de Janeiro, 15 de setembro de 2014. Então, a gente já comprova, né, mais uma vez aí que tem todos os elementos textuais do gênero carta. A gente já conseguiria classificar a proficiência dessa questão, certo? E vamos para o comando, que é mais objetivo possível, objetivo literalmente, porque ele pede o objetivo desse texto, né? Então, a gente consegue, de fato, bater o martelo e dizer que se trata de uma questão de gênero. O objetivo desse texto e interpretação textual, né, que vem sendo bastante cobrada na prova do Enem, principalmente na prova de linguagens, de uma forma mais específica. Galera, sensibilizar o idoso a respeito dos cuidados com a saúde. B, alertar os governantes sobre os cuidados requeridos pelo idoso. C, divulgar o trabalho da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. D, informar o setor público sobre o retrocesso da legislação destinada à população idosa. E última, chamar a atenção da população sobre a qualidade dos serviços de saúde pública para o idoso. Então, entendendo aí o conteúdo da carta, né, por isso que eu falei que era uma questão de gênero e também de interpretação, a gente consegue gabaritar e com certeza espero que vocês também, certo? Chamar a atenção da população sobre a qualidade dos serviços de saúde pública para o idoso. Então, Jade, por que não seria a A, nem a B, nem a C, nem a D? Vamos fazer aqueles comentários, né, que nos ajudam a entender cada vez mais a questão em si. Galera, a A fala sensibilizar o idoso a respeito dos cuidados com a saúde. Não. A partir do iniciozinho da carta, a gente já vem falando, né, que infelizmente nosso país ainda não está preparado para atender as demandas dessa população. No caso, se fala de envelhecimento populacional, a gente já consegue relacionar que dessa população, no caso, seria da população idosa. E aí, em nenhum momento, a gente percebe essa sensibilização, sensibilizar, né, o idoso a respeito dos cuidados com a saúde. Não, muito pelo contrário. A B, alertar os governantes sobre os cuidados requeridos pelo idoso, né, também não seria aí um alerta sobre os cuidados requeridos. Divulgar o trabalho da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Não, gente, muito pelo contrário. Essa poderia ser até a nossa alternativa absurda, porque a gente não consegue ver em nenhum momento da carta, né, em nenhum momento do texto, essa questão de divulgação de trabalho. Como eu falei para vocês, o início já vem dizendo que nosso país não está preparado para atender demandas. Então, ela poderia ser até a nossa alternativa absurda. Não seria C. D, informar o setor público sobre o retrocesso da legislação destinada à população idosa. Então, essa aí poderia até gerar uma dúvida, né, em quem lê o texto com atenção. Informar o setor público sobre o retrocesso da legislação destinada à população idosa. Sendo que o retrocesso na legislação não seria o fato principal junto de informar o setor público. Então, a que mais se encaixa, a que responde corretamente ao comando, seria chamar a atenção da população sobre a qualidade dos serviços de saúde pública para o idoso. Então, no iniciozinho, já vem carta aberta à população brasileira, o que, mais uma vez, faz a gente pensar que não é a D, informar o setor público sobre o retrocesso da legislação. Não é, né? Não é destinada à população idosa. Então, além de não ser, o foco não ser esse retrocesso na legislação destinada à população idosa, até poderia, né, na verdade, mas não informar o setor público sobre isso, mas informar sobre isso a quem? A população.
Então, de cara, eu arrisco em dizer que só lendo Carta Aberta à População Brasileira, voltando aí para as questões, para as alternativas, a gente já conseguiria marcar e colocar a E como nosso, claro, gabarito, né? Galera, eu espero vocês na próxima aula. Um grande beijo, por favor, certo? Nos acompanhem e fiquem aí com essas super dicas para a gente poder arrasar aí na prova do Enem 2025. Um grande beijo, abraço e até mais. Oi, pessoal, estamos de volta, né? Vamos dar continuidade à questão da resolução, as resoluções de questões que tem ali a cara do Enem, né? Que entender ali o que é que o Enem vem cobrando, o que é que o Enem vem pedindo. Então, a gente vai dar continuidade à interpretação, à discussão em torno dessas questões, tá? Que bom que vocês ficaram aí, né? Continuam aqui com a gente, acompanhando essas super dicas. E, galera, vamos direto à resolução de mais uma questão, né? Sem perder tempo, para a gente responder aí o máximo que a gente conseguir. Bom, essa questão diz mais iluminada que outras, né? A gente começa com um título e um texto ali que a gente poderia classificar como texto longo. Então, a gente começa a encaixar, achar que a questão pode se encaixar na categoria difícil, né? Questões mais literárias, questões que trazem aí um texto mais longo, a gente pode sim taxar como uma questão mais difícil. Mas, lembrando, difícil não é impossível. Então, vocês percebem aí que mesmo classificando a questão como difícil, é possível responder achando ela facinha, facinha, tá? Ainda mais treinando, acompanhando aí as dicas, certo? A gente consegue cada vez mais entender ali o perfil, o que é que tá cobrando, né? E achar fácil cada vez mais. Bom, tenho 2 seios, estas 2 coxas, 2 mãos que me são muito úteis. Olhos escuros, estas 2 sobrancelhas que preencho com maquiagem, comprada por R$19,90. E orelhas que não aceitam bijuterias. Este corpo é um corpo faminto, dentado, cruel, capaz e violento. Movo os braços e multidões correm desesperadas. Caminho no escuro com o rosto para baixo, pois cada parte isolada de mim tem sua própria vida e não quero domá-las. Animal da caatinga, forte demais, engolidora de espadas e espinhos. Dizem, e eu ouvi, mas também li, que o estado do Ceará aboliu a escravidão 4 anos antes do restante do país. Todos aqueles corpos que eram trazidos com seus dedos cortados, seus calcanhares prontos e seus umbigos em fogo, todos eles foram interrompidos no porto. Todos esses corpos foram buscar um homem, dizem, e eu ouvi e depois li, liderou o levante. E todos esses corpos, agora sim, foram buscar outros incômodos, foram ser incomodados. Então, a gente tem, de fato, uma questão que se encaixaria aí no nível difícil, certo? Mas, de novo, difícil não é impossível. Nesse texto, os recursos expressivos usados pela narradora, vamos lá, revelam as marcas da violência de raça e de gênero na construção da identidade. B. Questionam o pioneirismo do Estado do Ceará no enfrentamento à escravidão. C. Reproduzem padrões estéticos em busca da valorização da autoestima feminina. D. Sugerem uma atmosfera onírica alinhada ao desejo de resgate da espiritualidade. E última, mimetizam na paisagem os corpos transformados pela violência da escravidão. Galera, de fato, certo? Essa a gente poderia classificar ali como difícil, mas fazendo ali uma leitura com um olhar mais atento e utilizando, né, o que a gente falou lá na primeira aula ainda, nós começamos por compreender e interpretar. Então aqui, se você for lendo o texto com a visão de compreender e interpretar o que é que o texto está querendo nos passar, a gente consegue identificar também o que esses recursos expressivos, né, usados por essa narradora, ele está querendo nos dizer.
Então, eu espero que você tenha acertado que eles revelam as marcas da violência de raça e de gênero na construção da identidade. Jade, por que seria essa alternativa A, certo? Bom, ela utiliza, gente, várias expressões, vários jogo ali linguístico para falar sobre essa questão da violência, tanto de raça quanto de gênero, e principalmente na construção de uma identidade. Fica muito claro, inclusive, a partir da segunda parte do texto, né, da metade do texto até o final. Dizem, eu ouvi, mas depois também li, né, que o estado do Ceará aboliu a escravidão 4 anos antes do restante do país. Todos aqueles corpos que eram trazidos com seus dedos cortados, seus calcanhares prontos, seus umbigos em fogo, todos eles foram interrompidos no porto. E aí ela continua e diz que todos esses corpos foram buscar outros incômodos, foram ser incomodados. Então, mais uma vez, ela vai trazendo aí essas marcas de violência, tanto de raça quanto de gênero. Isso aí fica muito claro, né? A de gênero, desde o início, ela já vem falando, marcando ali que se trata de uma violência voltada à questão de gênero também, mas continua e inclui também a questão da violência em relação a raças. Então, a gente consegue aí gabaritar e identificar que a alternativa que responde ao comando, de fato, é a A. Ah, porque não seria a B, Jade? Questiona o pioneirismo do estado do Ceará no enfrentamento à escravidão. Galera, mais uma vez, essa poderia ser considerada a nossa questão absurda. Não seria, muito pelo contrário, não há questionamento. Na parte em que fala do pioneirismo do estado do Ceará, abolindo aí a escravidão 4 anos antes do restante do país, em momento nenhum é questionado isso, né? Ela diz, engolidora de espadas e espinhos, dizem eu ouvi, mas depois também li que o estado do Ceará, então como a gente já leu, não vou repetir, né? Para não ficar tão repetitivo, mas a gente percebe que não há um questionamento. Então, não teria como ser a B. A C reproduzem padrões estéticos em busca da valorização da autoestima feminina. Essa aí vem para confundir mesmo o candidato, né? Porque começa falando sobre a questão do corpo, de uma forma ou outra, a gente liga essa questão à aparência. Então, traz isso aí para ver se o candidato está mesmo preparado para responder interpretações de textos, né, mais complexos, de textos mais longos, que querem um pouco mais de compreensão de vocês. Então, não seria assim, certo? Não está reproduzindo aí um padrão estético em busca de uma valorização da autoestima feminina. Vai muito mais além disso aí. A D também não poderia ser, né? Sugerem uma atmosfera onírica alinhada ao desejo de resgate da espiritualidade. Pessoal, a gente não tem essa atmosfera onírica alinhada a esse desejo de resgatar a espiritualidade. O texto termina dizendo que esses corpos foram buscar outros incômodos, foram ser incomodados também. Então, a gente não tem essa atmosfera onírica alinhada ao desejo de resgatar a espiritualidade, não, certo? Fazendo uma interpretação, uma compreensão do texto, de fato, como realmente o Enem cobra, a gente não marcaria a D. E a E, mimetizam na paisagem os corpos transformados pela violência da escravidão. A gente também não consegue perceber isso, né, no finalzinho do texto, quando fala de uma forma mais pesada, calcanhares... dedos cortados, calcanhares prontos e seus umbigos em fogo, né? Todos eles foram interrompidos no porto. Então, a gente não vê essa transformação de corpos pela violência da escravidão, né? Os corpos transformados pela violência da escravidão. Então, mais uma vez, o nosso gabarito seria a alternativa A, certo? Mais uma, a gente vai dar uma ênfase aí para as questões difíceis, né, para ver se realmente vocês conseguem aí entrar no ritmo do que o Enem classifica como difíceis e até para a gente treinar e conseguir igualar, né? Olhar para as questões fáceis, que a gente já tem uma facilidade maior de responder, e olhar para as difíceis e dizer, não, também acho fácil, e arrasar aí na prova como um todo.
Galera, a próxima questão nos diz, na Idade Média, as notícias se propagavam com surpreendente eficácia. Segundo uma emérita professora de Sorbonne, um cavalo era capaz de percorrer 30 quilômetros por dia, mas o tempo podia se acelerar dependendo do interesse da notícia. As ordens mendicantes tinham um papel importante na disseminação de informações, assim como os jograis, os peregrinos e os vagabundos, porque todos eles percorriam grandes distâncias. As cidades também tinham correios organizados e selos para lacrar mensagens e tentar certificar a veracidade das correspondências. Graças a tudo isso, a circulação de boatos era intensa e politicamente relevante. Um exemplo clássico de fake news da era medieval é a história do rei que desaparece na batalha e reaparece muito depois, idoso e transformado. Apesar da gente ter um texto um pouco mais longo, a gente consegue identificar, né, taxar esse conteúdo como um conteúdo fácil de identificar ali o que é que o texto está falando, né? A gente lê, vê que aí tem uma linguagem mais direta, uma linguagem mais objetiva, nos passa uma informação, né? Uma informação que vem desde a Idade Média, então a gente não tem aquela dificuldade interpretativa que geralmente as questões mais longas vêm cobrando aí dos candidatos, certo? Passando para o comando da questão, nos pede o seguinte: a propagação sistemática de informações é um fenômeno recorrente na história e no desenvolvimento das sociedades. No texto, a eficácia dessa propagação está diretamente relacionada ao velocidade de circulação das notícias, b, nível de letramento da população marginalizada, c, poder de censura por parte dos serviços públicos, d, legitimidade da voz dos representantes da nobreza, e aí, última, diversidade dos meios disponíveis em uma época histórica. Galera, é aquilo que quando a gente terminou o texto eu comentei com vocês, tá? Não temos como ter outra alternativa a não ser diversidade dos meios disponíveis em uma época histórica. Jade, por que não seria a... certo? A gente vai sempre apertar nessa tecla de responder, debater, porque essa alternativa e não outra, né? Para poder entender ali o que é que de fato a questão está pedindo. A velocidade de circulação das notícias, se a gente volta para o texto, a gente tem que as notícias se propagavam com surpreendente eficácia, né? Segundo uma emérita professora de Sorbonne, um cavalo era capaz de percorrer 30 quilômetros por dia, mas o tempo podia se acelerar dependendo do interesse da notícia. Então, aqui, a velocidade de circulação das notícias. Gente, você pode até se confundir porque diz que as notícias se propagavam com surpreendente eficácia, mas não fala aqui da velocidade de circulação dessas notícias em termos de chegar, como essa notícia vem chegando para a população, né? Não seria também a B, nível de letramento da população marginalizada, porque a gente não está falando de letramento dessa população. Pode até confundir também, essa é aquela questão fácil de entender o texto, mas que você pode ficar confuso quando passa aí para as alternativas. Não podia ser a B, por quê? Até pode confundir, porque do meio do texto para baixo fala, né, da questão dos peregrinos, dos vagabundos, que todos eles percorriam grandes distâncias, mas não está em momento nenhum falando do tipo, do nível de letramento dessas pessoas. Então, o que faz a gente eliminar também a alternativa B, nível de letramento da população marginalizada. C, poder de censura por parte dos serviços públicos. Gente, não há censura aí, nem sequer citada a questão de parte de serviços públicos, né? A gente não percebe ao longo do texto. Fala aí que dependendo da notícia,
podia percorrer mais rápido, mas não fala aí da questão de serviço público, nem de censura. Em momento nenhuma palavra censura, nenhuma ideia de censura, ela está relacionada ao texto. A D, legitimidade da voz dos representantes da nobreza. Então, também não fala sobre essa legitimidade, fala sobre fake news, o que também você pode ficar ali confuso, né? Um exemplo clássico de fake news da era medieval é a história do rei que desaparece na batalha e reaparece muito depois idoso e transformado. Então, fala aí dessa questão de legitimidade de voz, né? Mas em nenhum momento de representante da nobreza. Então, fala de fake news relacionada a alguém da nobreza, né? Que no caso um rei, mas não fala dessa legitimidade da voz de representantes da nobreza. Então, fica o nosso gabarito, sendo a alternativa diversidade dos meios disponíveis em uma época histórica. Aqui a gente consegue ver que as notícias circulavam, né, através de um cavalo, poderia circular através de peregrinos, de vagabundos, porque todos eles percorriam grandes distâncias. Então, da diversidade de meios de informação, de como essa notícia vai ser levada. Então, de cara, a gente conseguia, né, identificar logo que se tratava da alternativa E. Principalmente depois de debater cada um, a gente vai eliminando e vendo que essas outras não fazem sentido, tá? Mais uma, para a gente encerrar esse bloco. Se a interferência de contas falsas em discussões políticas nas redes sociais já representava um perigo para os sistemas democráticos, sua sofisticação e maior semelhança com pessoas reais tem agravado o problema pelo mundo. O perigo cresceu porque a tecnologia e os métodos evoluíram dos robôs, os bots, né, softwares, com tarefas online automatizadas para as ciborgues ou trolls. Contas controladas diretamente por humanos com a ajuda de um pouco de automação. Mas pesquisadores começam agora a observar outros padrões de comportamento. Quando mensagens não são programadas, sua publicação se concentra só em horários de trabalho, já que é controlada por pessoas cuja profissão é exatamente essa: administrar um perfil falso durante o dia. Outra pista: a pobreza vocabular das mensagens publicadas por esses perfis. Um funcionário de uma empresa que supostamente produzia e vendia perfis falsos explica que às vezes faltava criatividade para criar mensagens distintas, controlando tanto perfis falsos ao mesmo tempo, né? Criar mensagens distintas controlando tantos perfis falsos ao mesmo tempo. Então, mais uma vez, apesar do texto ser longo, a gente já classificar ali como difícil, o conteúdo ele não é nem um bicho de sete cabeças. A gente consegue identificar, interpretar ali de uma maneira muito fácil. Se eu perguntar para vocês o que é que o texto está falando, vocês vão logo ligar ao eixo da tecnologia. Sobre essa questão, né, dessas mensagens automatizadas, programadas, que uma pessoa fica controlando, disparando esse tipo de mensagem aí em redes, né? Então, vamos para o comando. De acordo com o texto, a análise de características da linguagem empregada por perfis automatizados contribui para vamos lá, o controle da atuação dos profissionais de TI, né, de tecnologia da informação. B, desenvolvimento de tecnologias como os trolls. C, flexibilização dos turnos de trabalho dos controladores. D, necessidade de regulamentação do funcionamento dos bots. Identificação de padrões de disseminação de informações inverídicas. Galera, e aí? Você com toda certeza já conseguiu identificar, né, que o eixo se encaixa em tecnologia e conseguiu também identificar o que é que ele está cobrando dentro desse eixo temático. Conseguindo fazer isso, você consegue responder perfeitamente ao comando e gabaritar
acertando aí, né? Marcando a alternativa E, identificação de padrões de disseminação de informações inverídicas. Galera, não seria controle da atuação dos profissionais de TI. Não seria, né? Não está falando aí de profissionais de tecnologia, da informação, que pode parecer que estamos falando sobre isso. Por quê? Porque ele fala que pesquisadores começam agora a observar outros padrões de comportamento. Quando mensagens não são programadas, sua publicação se concentra em horários de trabalho, já que é controlada por pessoas cuja profissão é exatamente essa. Então, possa ser que o candidato ali se confunda e, olha, está falando de trabalho, está falando de profissão, que envolve aí o eixo da tecnologia. Então, será que fala sobre profissionais de TI? Será que eu consigo ligar o conteúdo do texto a essa questão dos profissionais de TI, né? Mas não seria essa a opção, certo? Na B, a gente tem o desenvolvimento de tecnologias como os trolls. Então, para aquele candidato que responde ali a questão muito rápida e volta aí de forma... só consegue olhar passando ali a vista, literalmente, para o texto e volta para as alternativas, até identifica aqui, né, os trolls até de uma maneira destacada. Mas não, gente, não fala sobre essa questão do desenvolvimento de tecnologias como os trolls. Muito pelo contrário. Fala aqui, né, o perigo cresceu porque a tecnologia e os métodos evoluíram dos robôs, os bots, softwares com tarefas online automatizadas para os ciborgues ou trolls. Então, não fala aqui do desenvolvimento de tecnologia como os trolls, até cita os trolls, né, como um desenvolvimento desse perigo, um desenvolvimento dos robôs, dos bots para isso aí. Mas não que foque totalmente nisso e dê para a gente colocar aí a alternativa B como a alternativa correta. Lembrando que o comando está pedindo o seguinte: de acordo com o texto, a análise de característica da linguagem empregada por perfis automatizados, então não, contribui para o desenvolvimento da tecnologia como os trolls. Isso aí não está, a linguagem, a característica da linguagem empregada não está contribuindo para o desenvolvimento da tecnologia, muito pelo contrário. C, flexibilização dos turnos de trabalho dos controladores. Não, é outra coisa que também pode confundir, porque lá no finalzinho do texto fala sobre concentra só em horários de trabalho, já que é controlado por pessoas cuja profissão é exatamente essa, administrar um perfil falso durante o dia, mas não fala sobre essa questão da flexibilização de turnos, né, de trabalho, em momento nenhum, certo? Fala algo semelhante, mas não de flexibilização de turno, mas de horário de trabalho, no geral. D, necessidade de regulamentação do funcionamento dos bots. Gente, nesse caso, há uma necessidade de regulamentação, mas não do funcionamento desses bots, certo? E isso aí também não responde ao comando. Lembrem-se que lá nas primeiras aulas a gente relacionou a alternativa correta sendo aquela que responde ao comando da questão. Nesse caso, a D não responde ao comando. Aqui o comando está dizendo que a análise de características da linguagem empregada, mais uma vez, né, por esses perfis, contribui para o quê? Claro que seria a nossa alternativa identificação de padrões de disseminação de informações inverídicas. Então, essa linguagem apropriada, como é que a gente identifica uma fake news? Uma das características é o tipo de linguagem que é empregada pelo perfil que cria aquela mensagem, né? Quando a gente busca uma mensagem numa fonte segura, a gente consegue identificar que ela é bem mais elaborada, ela não possui ali desvios ortográficos. Então, quando a gente pega uma linguagem cuja característica não é aquela linguagem apropriada, a gente volta para a questão de que seria ali uma espécie de fake news ou aquelas mensagens programadas, que é o conteúdo que o texto que a gente leu da questão vinha abordando. Então, mais uma vez, o gabarito é identificação de padrões de disseminação de informações inverídicas. Gente, iremos continuar discutindo as nossas questões, né, entendendo cada vez mais o que é que o Enem vem cobrando, o tipo de questão, e eu espero que vocês continuem aqui comigo, tá?
Um beijo, um abraço e até o próximo bloco. As cartas foram dadas e o jogo de hoje vai terminando. Mas calma, anota na agenda que tem mais jogadas vindo por aí. Dias de segundas e sextas-feiras, às 21h15 e aos sábados, às 16 horas, tem mais Nota 10. E lembrando que aos domingos tem reprise às 16 horas. E para não ficar de fora de nada que acontece por aqui, segue a gente nas redes sociais. É o @TSM10HD. Beijos, School Friends, e até a próxima!